E aí pessoal, tudo beleza? Hoje eu quero passar algumas ideias gerais de como é que se resolve uma equação. Eu vou mostrar esse exemplo aqui, que é bem tranquilinho. Vou mostrar também uma equação com x quadrado. Uma outra equação onde nós temos um x dentro de uma raiz cúbica. Ainda uma equação com fração. E por fim vamos fazer esta equação aqui onde o expoente é um número fracionário. Então fica até o final para você compreender todos os casos. Para a gente começar, vamos explicar primeiro o que é uma equação. Uma equação é quando você tem um símbolo de igualdade, do lado esquerdo você tem uma expressão algébrica ou numérica e do lado direito também uma expressão algébrica ou numérica. Dizemos expressão algébrica quando você tem letras, como é o caso aqui. Expressão apenas numérica é quando você só tem número, tudo bem? A regra é o seguinte, quando você vai resolver uma equação, você precisa descobrir qual é o valor de x que vai tornar esta sentença verdadeira. E para isso, o que devemos fazer é juntar os termos semelhantes todos em um mesmo lado da equação. Por exemplo, eu tenho aqui 2x e x, são termos semelhantes. Eu vou deixar tudo do lado esquerdo. Então fica assim, ó, 2x já está do lado esquerdo e menos x está do lado direito. E a regra para você trocar de posição é o seguinte, quando você quiser pegar um número ou uma letra e levar para um outro lado da igualdade, basta você trocar a operação que está sendo realizada com essa letra ou com esse número. Neste caso, a operação é menos x. Então você inverte essa operação e traz para cá como mais x. Ok, vou colocar o símbolo de igualdade. Esse termo aqui, ó, o 5 e o 2 são termos semelhantes, são somente números. Vou deixar tudo do lado direito. O 2 já está do lado direito, ele permanece. E o 5 está acompanhado aqui da operação adição. Então, para trocar de lado, eu inverto a operação. O que é mais vira menos. Então, fica menos 5. Pronto. Agora, vamos somar os termos semelhantes. 2x com mais x é igual a 3x. E 2 menos 5 vai ser igual a menos 3. Perfeito até aí, correto? Agora, o que nós vamos fazer? Meu objetivo é isolar o x. Então, eu vou olhar o que é que está acontecendo aqui com o 3 e o x. A operação aqui é uma operação multiplicação. 3 está multiplicando o x. Então, para isolar esse x, eu devo passar esse 3 para o outro lado. E como é que é feito isso? Através da operação inversa. Como a operação aqui é multiplicação, então ele passa para o outro lado dividindo. Então fica menos 3 dividido por 3. Menos 3 dividido por 3 é igual a menos 1, né? 3 dividido por 3 é 1 e o jogo de sinal aqui do menos com mais aqui embaixo, como não tem nada é mais, né? Vai ficar mais com menos dá menos 1. Perfeito? Resolvemos aí o problema, achamos o resultado dessa primeira equação. Vamos para o segundo caso agora. Aqui nós temos x² menos 1 igual a 8. Essa equação ela recebe até um nome, é chamado de equação do segundo grau. Existe também uma fórmula para encontrar esse x, é chamado fórmula de Bhaskara. Só que este exemplo é um caso mais simples de equação do segundo grau, não preciso usar a fórmula de Bhaskara. Eu vou utilizar o mesmo método que eu utilizei no exemplo anterior. Então nós vamos isolar esse x². X² vai ser igual. O 8 já está do lado direito, ele permanece. E o menos 1, como eu quero isolar o x², eu vou pegar o menos 1 e passar para o lado direito. E para fazer isso, ele troca a sua operação. Como é menos 1, passa mais 1. E aí nós temos que x² vai ser igual a 8 com mais 1, que é igual a 9. Perfeito até aí? Observe que ainda tem um número que está acompanhando o x. Esse número ele é o expoente do x. E agora eu tenho que tirar esse 2 aqui do expoente. E a forma de fazer isso é passando esse 2 para o outro lado. Só que ele passa com a operação inversa. Veja que operação nós temos aqui. Nós temos uma operação potenciação ao quadrado. A operação inversa da potência ao quadrado é a raiz quadrada. Então esse 2 passa para o outro lado, tirando a raiz quadrada do 9. E aí fica da seguinte forma. X vai ser igual a raiz quadrada de 9. E aqui tem um detalhezinho que eu preciso esclarecer. Eu tenho que colocar um sinal de mais e menos aqui na frente. Porque, como é x²,
tanto faz o resultado ser positivo ou negativo, que ele vai satisfazer a equação, ok? Um número negativo ao quadrado ele fica positivo, e um número positivo ao quadrado também fica positivo. Então, o resultado admite tanto um valor positivo quanto um negativo. Dessa forma, sempre que você vai resolver uma equação que tem grau 2, na solução você coloca mais ou menos. Agora vamos calcular a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Logo, os valores que satisfazem a equação é o menos 3 e o mais 3. Esses valores também são chamados de raízes da equação, ok? Vamos para o próximo exemplo. Neste exemplo, a primeira coisa que vamos tentar retirar é a raiz, ok? Já que a raiz está englobando tudo isso daqui. Vamos desfazer dessa raiz cúbica para depois passar esse número 2 para o outro lado e assim isolar o x. Aí eu pergunto para vocês, qual é a operação inversa da raiz cúbica? A operação inversa da raiz cúbica é a potenciação ao cubo. Então, a forma de retirar essa raiz cúbica daqui é passando o cubo para o outro lado. Então, fica assim, ó, x mais 2 vai ser igual a 2 elevado ao cubo. É a forma como nós eliminamos a raiz cúbica. Uma outra forma de pensar é elevar os dois lados ao cubo. Se você eleva esse lado ao cubo e esse lado ao cubo, raiz cúbica elevada ao cubo, cancela, fica somente x mais 2, e aqui fica 2 ao cubo. Então, nós temos que x mais 2 é igual a 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, é o número 8. Agora, para isolar o x, eu vou retirar esse 2 e passar para o outro lado com a operação inversa. Então, nós temos 8 menos 2. 8 menos 2 é igual a 6. Este é o resultado para esta equaçãozinha aí com raiz cúbica. Vamos agora para o próximo exemplo. Aqui nós temos 7x sobre 2 igual a 5. E tem duas formas de resolver. A primeira é resolver da forma que estamos resolvendo os exemplos anteriores, ou seja, passando os números que estão de um lado para o outro na tentativa de isolar o x. E a segunda forma é multiplicar cruzado, já que nós temos aqui uma proporcionalidade. Então, vou fazer da primeira forma. Aqui na primeira forma, eu vou resolver da seguinte maneira. Como eu quero isolar o x, então seria interessante eu pegar esse 2 que está dividindo e passar para o outro lado. Nós já sabemos fazer isso. Para um valor passar para o outro lado, ele passa com a sua operação inversa. Qual é a operação inversa da divisão por 2? É a multiplicação por 2. Então, ele passa multiplicando. Com isso, eu consigo eliminar esse 2 aqui. Logo, nós temos que 7x é igual a 10. Agora, eu tenho 7 multiplicado por x, que é igual a 10. Para isolar o x, é só pegar esse 7 que está multiplicando e aplicar a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, nós temos 10 dividido por 7. Então, está aí. Conseguimos isolar aqui o x e descobrir qual deve ser o seu valor. Agora, a segunda forma de resolver é você multiplicando cruzado isso daqui, ó. 7x vezes 1, aqui embaixo quando não tem nada é 1, tudo bem? Então, 7x vezes 1 é igual a 7x. Igual, agora fica 2 vezes 5, 2 vezes 5 é 10. Para isolar esse x, é só aplicar a operação inversa em cima do 7 vezes x. A operação inversa é a divisão por 7. Vamos fazer agora mais um exemplo. Esta equação é interessante, parece ser difícil, mas é bem tranquilinha também. Nós temos aqui 2 mais x elevado a 2/3 igual a 4. O que nós precisamos pensar aqui é que quando você tem um expoente fracionário, você pode reescrever esta expressão como uma raiz. Sempre que tem fração no expoente, você pode converter em raiz. Da seguinte forma, você vai criar uma raiz. No índice da raiz, você coloca o denominador. Quem está embaixo fica aqui em cima. E quem está aqui em cima vira expoente do 2 mais x. Então, tem aqui ó, 2 mais x elevado ao quadrado. Igual a 4. Esta equação e esta aqui embaixo é a mesma. Agora, o que nós vamos fazer? Nós já sabemos que a operação inversa da raiz cúbica é a potenciação ao cubo. Então, uma forma de retirar essa raiz cúbica é elevando tudo ao cubo. Então, nós temos aqui ó, 2 mais x elevado ao quadrado vai ser igual a
4 elevado ao cubo. Então, eu consegui retirar essa raiz cúbica, levando para o outro lado a operação inversa, que é a potenciação ao cubo. 4 elevado ao cubo é igual a 4 vezes 4, que é 16, vezes 4, que é igual a 64. Muito bem, nós temos aqui que 2 mais x ao quadrado é igual a 64. Quero retirar a potência ao quadrado, então é só passar essa potência para o outro lado com a sua operação inversa. A operação inversa da potência ao quadrado vai ser igual a raiz quadrada. Então, eu vou escrever mais ou menos raiz quadrada de 64. Nós sabemos que raiz de 64 é 8, então fica mais ou menos 8. Dando continuidade, então nós temos aqui duas situações. Nós temos uma situação onde o resultado é mais 8 e uma outra situação que o resultado é menos 8. A situação que o resultado é mais 8 vai ficar assim, ó, 2 mais x igual a 8. Significa que x vai ser igual a 8 menos 2. O 2 passa negativo, então 8 menos 2 é 6. Encontrei a primeira solução. Para a segunda solução, vai ser aquela onde o resultado é menos 8. Então, nós temos 2 mais x é igual a menos 8. Desta forma, o x vai ser igual a menos 8 menos 2. Menos 8 menos 2. Ou seja, o x vai ser igual a menos 10. Isso significa que tanto faz colocar o 6 aqui ou o menos 10, que nós, depois de somar com 2 e elevar 2 sobre 3, né, que é a mesma coisa que a raiz cúbica disso daqui tudo, o resultado vai ser 4. Logo, resolvemos essa equaçãozinha que inicialmente parecia muito complicada. Gostou das dicas? Gostou da aula? Então deixa um like, compartilhe, deixa o seu comentário também e até o próximo vídeo. Valeu!